confrontar. Todos nós que estamos aqui, se nós nos perguntarmos, né? Se eu perguntar pelo menos para 90% que está aqui hoje, nós vamos responder que sim, que somos convertidos, que sim, que adoramos a Jesus, que sim, né? Que estamos ali sedentos por mais de Deus. Mas até que ponto a nossa conversão é uma conversão que agrada ao Senhor? Até que ponto o nosso estado espiritual é um estado que tem agradado ao nosso Pai? Até que ponto nós estamos andando alinhadas e alinhados com o propósito que Deus tem para as nossas vidas? E eu quero te convidar a abrir lá em Hebreus. Nós vamos caminhar lá em Hebreus hoje. E essa palavra é uma palavra que tem queimado assim no meu coração já faz uma semana. Eu tenho falado sobre ela, na mentoria eu tenho falado sobre ela, e eu durmo e eu penso nela, eu acordo, eu de novo penso nela, e eu falo assim, não, Senhor, Tu ainda tens mais para nos entregar, mais para derramar sobre as nossas vidas, mais para nos curar e mais para nos orientar diante de tudo aquilo que o Senhor tem para nos mostrar. E eu quero te convidar a abrir primeiramente já lá no capítulo 2, Hebreus capítulo 2, aonde diz o perigo da negligência. As pupilas que estão acompanhando e talvez estão assistindo aí, talvez elas vão, né, lembrar do título que nós tivemos lá na semana passada. O perigo de nós negligenciarmos as pequenas e as grandes coisas que o Senhor está nos direcionando, está nos mostrando, muitas vezes está nos cobrando, mas nós continuamos nos fazendo o quê? De cegos e surdos. Isso é uma frase que eu falo muito, gente. Nós precisamos ver realmente assim, o que o Senhor quer ainda nos mostrar. Porque a palavra de Deus fala lá no versículo 1: por isso é preciso. Grifa isso na tua Bíblia. Se você ainda não grifou isso algum dia, grifa agora. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido. Gente, só esse primeiro versículo já fala para nós nessa noite. Ei, é como se Deus estivesse na nossa frente nos sacudindo, nos chacoalhando, dizendo assim: ei, o que vocês estão fazendo que vocês não estão prestando atenção no que eu estou falando? O que vocês estão fazendo que vocês não estão prestando atenção no que eu estou mostrando? O que vocês estão fazendo que vocês não estão ouvindo o que eu estou falando? Aonde que será que está, em que passo que nós estamos, que nós não estamos prestando atenção o suficiente naquilo que o Senhor está nos orientando? E talvez nessa noite você pare e pense e olhe para a tua vida com Deus e você fala assim: tá, mas o que mais eu preciso fazer? Eu antes precisava regular o meu devocional, já estou regulando o meu devocional. Eu precisava orar mais, eu estou orando mais. Precisava orar com a minha família, estou orando com a minha família. Precisava orar com a minha esposa, comecei a orar com a minha esposa. O que mais Deus quer? Muitas vezes nós nos perguntamos assim, mas o que na verdade o que o Senhor quer para mim e para a tua vida é revelação. Para cada um de nós o Senhor tem algo específico para derramar, para entregar e para direcionar. Só que para isso nós precisamos estar o quê? Bem atentos. Porque senão a palavra de Deus vai vir e nós corremos o sério perigo de negligência. E quando nós negligenciamos a palavra de Deus, nós geralmente vamos para um caminho errado. Um caminho que aparentemente é um caminho santo. Um caminho que aparentemente talvez seja um caminho saudável. Mas que lá na frente nós vamos nos deparar e vamos dizer assim: puxa vida, eu novamente pequei no mesmo pecado. Novamente eu caí aonde? Na mesma área. Novamente as coisas não deram certo aonde? Na mesma área. Pode olhar para a tua vida. Vamos olhar para a nossa vida. Não vamos nem falar de pessoas conhecidas. Não, vamos olhar para nós mesmos. Na maioria das vezes a tua vida não trava sempre numa mesma área. Quando a mulher tem problema com o marido, ela troca de marido umas 10 vezes durante a vida. Não conseguiu o quê? Resolver a brecha que tinha lá atrás. Quando a mulher está com problema financeiro e não fecha a brecha, ou o casamento está com problema financeiro e não fecha a brecha, ele vive a vida inteira: ah, mas pastor, eu já fechei a brecha, já casei
mas existem brechas espirituais e também coisas que nós precisamos cancelar no espírito. Porque muitas vezes nós estamos o quê? Nós estamos vivendo numa aliança que foi feita anteriormente. E nós estamos o quê? Mesmo que nós não tenhamos mesmo que nós não tenhamos dado legalidade, mas a palavra de Deus fala o quê? Que quando um faz o pecado, 1000 gerações serão o quê? Até a 4ª geração será o quê? Amaldiçoado. E quando nós fizemos algo bom, quando nós nos consertamos com Deus, até 1000 gerações serão abençoadas. E será que nós estamos dentro dessa geração de bênção? Ou será que a gente está fazendo a nossa parte, a gente está caminhando com Deus e as coisas ainda não estão andando? Isso é para a gente pensar e não negligenciar o que a gente tem tudo de ensinamento na palavra. Porque às vezes a gente negligencia, para a gente é só um versículo, para a gente é só um capítulo, que a gente leu e às vezes a gente pensa, não entendi. Ou então, não era bem assim. E quando a gente vai ver, era Deus falando, era Deus direcionando e a gente negligenciou aquilo que Deus poderia ter nos dado. Lá no versículo 2, porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição. Aqui fala de uma desobediência. Quando a palavra de Deus fala desobediência com punição, nós podemos ter a certeza. Tem gente que diz, né? Mas Deus não castiga. Aqui nós temos a direção e a certeza que sim, a desobediência vai nos levar a uma punição. Então, pastora, tu quer dizer que isso que eu estou passando não significa que eu fiz alguma coisa de errado? Talvez seja, talvez não. Mas quando e uma coisa eu quero falar para vocês, quando nós fazemos uma coisa errada, nós vamos pagar o preço. E às vezes esse pagar o preço não é na semana que vem. Fez uma coisa errada agora. Talvez o pagar o preço seja lá na frente, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos. Mas quando o Senhor tem propósito para te salvar, Ele vai fazer você pagar o preço, por mais doloroso que seja. Porque para Ele não importa se nós estamos sofrendo ou se nós estamos bem. Para Ele importa o quê? A salvação. Então, se dentro do projeto de salvação das nossas vidas nós tivermos que passar por muitas vezes pelo vale da morte, por muitas vezes pelo vale, Ele vai permitir que a gente passe. Por quê? Até conseguir a verdadeira conversão. E nós estamos o quê? No ano da conversão. Nós profetizamos e declaramos que esse ano ia ser o ano da conversão. E falando sobre isso e pregando sobre isso, eu olhava para a minha vida. Eu falava assim, Senhor, a que ponto eu te agrado? A que ponto a Mariana, se eu tivesse que fazer uma prova contigo, eu iria tirar que nota em conversão? Porque às vezes a gente acha assim, a conversão é só aceitar Jesus, me batizei, sou nova criatura, sou convertida. Mas na verdade a conversão é ter vida com Deus. É nós estarmos baseados ali e alinhados. Porque não basta a gente vir no culto, não basta a gente estudar ali 5 minutinhos e achar que tá bom, não tá bom. Mas não é porque não tá bom, porque você pode me dizer assim, pastora, mas tem lá fulano, beltrano, que nem convertido é, e tá prosperando. E eu te pergunto, o que vale mais a pena? A gente prosperar aqui ou a gente ir pro céu? De que vale mais? Talvez fulano, beltrano, ciclano, tá prosperando, tá? Mas está passando a perna, está desviando, está fazendo várias coisas erradas. E como é que está a nossa conduta? Quais são as conexões que nós estamos tendo? Quais são os tipos de alianças que nós estamos fazendo ao nosso derredor? Porque às vezes uma aliança é maravilhoso. Uma aliança de trabalho, uma aliança de negócio, uma aliança em algum projeto. Muitas vezes a gente precisa de pessoas que vão estar junto conosco, nos direcionando e nos ajudando, e muitas vezes até monetizando o nosso negócio. Só que acontece o quê? Às vezes o Senhor nos diz que aquela parceria não é boa, às vezes o Senhor nos mostra que é a hora de romper, e nós somos o quê? Teimosos. Nós negligenciamos aquilo que Deus falou. E depois, lá na frente, a gente vai pagar o quê? Um alto preço da desobediência.
É muito sério isso, gente. Quando fala, no versículo 4 agora, Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Hoje, quando nós cantávamos, enche-me, enche-me. Eu não sei você, mas eu já estou aqui suando e escorrendo assim por dentro. Por quê? Porque nós precisamos ter sede. Sede e fome. Porque se a gente está aqui, enche-me, Deus, enche-me do quê? Nem está sabendo, nem sabe o que está cantando. Enche-me do quê? Nós precisamos cantar e declarar assim: Senhor, eu quero a tua presença. Pai, eu quero te sentir. Não é a gente ficar arrepiada assim, eu arrepiei. Não, é sentir a presença. É sentir o abraço do Pai, é sentir o cuidado do Pai. É ver realmente o Pai o quê? Fazendo aquilo que nós não podemos fazer. Só que para isso nós precisamos andar dentro de um alinhamento e dentro de um projeto de conversão que agrada ao Senhor. No versículo 5, não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando. Mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo: quem é o homem para que ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste com coroa de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Eu não sei se isso vai fazer sentido para você, mas para mim é um versículo exatamente dos dias de hoje. A palavra de Deus diz que tudo está sujeito debaixo dos pés de Jesus. A gente olha para o mundo, a gente parece que não vê que as coisas não estão sujeitas a Jesus. A gente olha para algumas situações e fala assim: meu Deus, como que isso está acontecendo? Parece que cada dia está pior, parece que cada dia está um movimento mais conturbado. Quando a gente olha para a nossa vida, às vezes parece que a nossa vida cada dia está mais enrolada, mais atribulada. Parece que a nossa vida cada dia está mais corrida. Menos tempo nós temos para nós, menos tempo nós temos para a nossa família, menos tempo nós temos de comunhão com Deus. E se antes você levantava às 7, você começa a levantar às 6, se levantava às 6, começa a levantar às 5. E daqui a pouco você pensa assim: meu Deus, parece que os dias realmente estão sendo abreviados. E nós não podemos negligenciar aquilo que o Senhor vai nos entregar essa noite, amém? Amém. Lá no versículo 12 diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei, e também nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Lá no versículo 17, por esta razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos com relação a Deus e fazer propiação pelos pecados do povo, porque tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Olha esse versículo. Ali na palavra de Deus fala o quê? Jesus também foi tentado. Fala de pessoas o quê? De carne e osso, carne e sangue, eu e você. Mas mesmo em meio à tentação, o Senhor fez o quê? Ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. E será que eu e você somos capazes de resistir à tentação? Será que eu e você temos resistido às tentações? A tentação de Satanás, a tentação do inimigo, quando ele vem querer assim te dar uma rasteirinha e você se deixa enganar. Quando nós falamos de verdadeira conversão, significa o que? De nós termos um verdadeiro encontro com Deus. Talvez nós já sejamos convertidos há anos. Talvez nós tenhamos muitas experiências para contar. Quantas experiências que a gente já viveu juntas, sozinhas? Quantas experiências nós já tivemos? De vezes que o Senhor falou conosco, que nos
entregou promessa, que nos entregou palavra, que confirmou. Mas eu quero que você faça uma análise na tua vida. Há quanto tempo faz que você realmente não tem um encontro com Deus? Que o Senhor não fala contigo diretamente. E eu vou te desafiar. Vai orando. Mas se faz menos de 7 dias que você não teve um encontro verdadeiro e genuíno com Deus, nós vamos precisar orar. E nós vamos botar fogo no final desse culto, em nome de Jesus. Porque nós precisamos ter uma experiência com Deus. Não é uma experiência para a gente contar, para a gente testemunhar. O testemunho é maravilhoso. O testemunho edifica. O quão é bom a gente ouvir quando o outro está compartilhando. Mas e cadê a minha experiência? Cadê aquilo que vai me mover? Cadê aquilo que vai me direcionar? Nós somos que tipo de pessoas? Que tipo de cristãos? Será que nós somos um cristão crente, mas um crente de banco? Nós não somos um crente avivado? Nós precisamos ser o quê? Cheios, transbordar, para que a gente venha o quê? Multiplicar. Enquanto nós não transbordarmos, nós não vamos multiplicar, gente. Essa é a verdade. Se nós não transbordarmos, nós não vamos multiplicar. E talvez essa seja uma palavra excelente para nós trabalharmos numa célula. Anota aí, pastor. Porque enquanto nós não transbordarmos, nós não vamos multiplicar. De nada adianta nós estarmos sempre nos unindo, nos juntando, louvando, adorando, mas cadê o nosso transbordar? Cadê o fluir de Deus sobre as nossas vidas? Porque cantar por cantar nós cantamos, louvar por louvar nós louvamos, falar, pregar a palavra de Deus nós fazemos. Mas e o transbordar? Para fazer o quê? Despertar outras vidas. Como é que nós vamos despertar outras vidas para Jesus? Como é que nós vamos conquistar novas vidas para Jesus? É através do quê? Do nosso testemunho vivo. Vai ser através do nosso transbordar. Agora, se a gente vir para a igreja, se a gente sentar, né, comendo a palavra, vai embora, ai, glória a Deus, aleluia, ai, tudo bem, irmão, ai, tudo bem, tá uma bênção. No outro dia, ah, tudo bem, pastor, ah, tudo certo. Aí no outro dia o pastor falou, ah, não, tudo jóia. Tá sendo tudo jóia, mas na verdade não tá jóia, tá bijuteria. Não foi na ordem. Não é verdade? Porque será que esse jóia que a gente responde tá jóia mesmo? Será que hoje, olhando pra gente, nós conseguimos dizer, não, tá jóia. O meu ouro, olha, é 24 quilates, porque tá jóia mesmo. Tá pronto. Mas não, talvez nós estejamos num processo ainda o quê? De lapidação. Isso não está errado. Só que nós precisamos o quê? Reconhecer. Quando a gente não reconhece, a gente fica ali paralisado. E nós não somos museu para ficar vivendo de passado. Ninguém aqui quer viver de milagre de 2 meses atrás, de 3 meses atrás, de 5 meses atrás. Não. Nós queremos viver o quê? Da presença do hoje. É o hoje que vai fazer fluir. É o hoje que vai fazer queimar. É hoje que o Senhor vai nos santificar. Porque nos santificarmos é o quê? É todos os dias. Não é só de vez em quando. E quando nós buscarmos, a palavra de Deus diz que quanto mais nós buscamos, mais nós o encontramos. Buscar-me-eis e me achareis. Não está falando andai-eis e me achareis. Não está falando nada disso. Está falando buscar-me-eis. Nós vamos buscar Deus aonde? Na palavra, gente. Se não for na palavra, nós vamos ser mais do mesmo. E mais do mesmo, o inferno está cheio. Porque mais do mesmo para Deus não serve. Sinto muito me informar. Aleluia. Lá no capítulo 3, agora, nós vamos falar um pouquinho de conversão. Amém? Amém. No capítulo 3, no versículo 7. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação do deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova. Apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz, por isso fiquei irado contra aquela geração e disse:
o seu coração está sempre se desviando e eles não reconhecem os meus caminhos. Olha que profundo isso, gente. Hoje, vou repetir. Se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Por que muitas vezes nós sentimos Deus falando conosco, nós até entendemos a palavra, mas a gente pensa assim, também uma palavra tão dura assim não é para mim, porque eu também não estou com tanto pecado. Não é mais fácil a gente desviar? A gente fala assim, não é para mim, porque eu estou buscando, eu estou fazendo. Mas a palavra é para mim, é para o pastor e é para quem está aqui, porque foi essas pessoas que Deus trouxe e são essas pessoas que estão assistindo. E para você que vai assistir depois também, amém, é para você também, porque o Senhor já sabia que você ia assistir. Agora, nós temos o quê? Que fazer o quê? A multiplicação, mas primeiro vai precisar entrar em nós, vai precisar tratar em nós, porque de nada adianta nós só mandarmos aviãozinho. É uma palavra para ti. Não vai acrescentar, porque a palavra só dá bons frutos quando ela o quê? Já cresceu. E para crescer, ela precisa o quê? Edificar a mim e a você, que somos o corpo de Cristo. Nós que precisamos ficar enraizados e vivermos verdadeiramente o cuidado e a poda de Deus. Tem muita gente nesse momento que está precisando passar pela poda. Nós estamos vivendo um momento onde tem muita gente que precisa passar pela poda. Talvez seja a poda do orgulho, talvez seja a poda da submissão, talvez seja a poda de realmente entender o processo. Talvez seja a poda das asinhas que está querendo voar alto demais e Deus está mandando, pera, não é a hora. Só que nós precisamos entender. Nós precisamos entender esse processo dessa poda sobre as nossas vidas. No versículo 11, assim jurei em minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Você imagina o Espírito Santo agora na tua frente, falando isso. Olha, Mariana, tu me atentasse tanto que tu conseguisse me irar e eu sou obrigada a te dizer que tu não vais entrar no meu descanso. Nós certamente iríamos chorar amargamente, não é verdade? Nós iríamos chorar, íamos ou não íamos? Aqui é o próprio Espírito Santo falando. Lá no versículo 7, só para te lembrar. Assim como diz o Espírito Santo, versículo 11, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que te afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Olha isso, gente. Deus não está falando do futuro, Deus está falando do hoje. É hoje que nós temos que buscar. É hoje que nós temos que nos consertar. É hoje que nós temos que nos arrepender. É hoje que nós temos que dizer assim, Senhor, não é verdade, Pai. Não tá bom mesmo. Vou abrir a verdade contigo. Não tá bom e eu preciso de mais. Eu preciso de mais resposta, eu preciso de mais direção, eu preciso de mais cuidado, eu preciso de mais orientação. Eu preciso de mais, Senhor. É hoje, gente. Hoje é dia 14 de fevereiro. É hoje. E eu creio que se nós desejarmos verdadeiramente esse hoje que está escrito na palavra de Deus, nós podemos viver a mudança hoje. Mas vai depender da nossa fé, amém? Amém. Pois passamos a ser participantes de Cristo desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebeldia. Quantos de nós, talvez, sem nem perceber, estamos andando nessa rebeldia? Sem perceber. Porque quando nós falamos o hoje, talvez você pense assim, hoje, assim, essa era. Talvez o hoje para você represente uma semana. Talvez o hoje para você represente uma década. Talvez o hoje para você represente um século. Não sei, mas eu quero dizer que o hoje representa hoje. Porque
Porque é hoje que nós estamos lendo essa palavra, é hoje que nós estamos nos alimentando dessa palavra, é hoje que nós estamos comendo, e amanhã o Senhor vai ter o quê? Outra palavra. Amém, Senhor. A palavra de Deus, ela é inesgotável, porque ela sempre vai ter algo novo. A palavra de Deus é o único livro que você vai ler e o Espírito Santo sempre vai te dar entendimento, sempre vai te direcionar. Agora, quando nós ficamos guardando, muitas vezes nós ficamos guardando a palavra. Essa palavra aqui eu vou guardar, porque talvez lá na frente eu vá precisar ou algo nesse sentido. Amém? Nós devemos realmente guardar no coração. Mas será que se Deus nos trouxe no dia 14 de fevereiro para ouvir essa palavra, será que não é para este tempo verdadeiramente? Será que não é para nós nos prepararmos para algo que Ele tem para as nossas vidas? Amém? Amém. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. A incredulidade. E quantas vezes que nós não cremos em algo que Deus já nos prometeu, já nos entregou como promessa, e nós ficamos pedindo o quê? Confirmação. Confirma, Senhor. Confirma, Senhor. E o Senhor ele falou assim, de novo, confirmação. Minha primeira expressão bebê espiritual se converteu ontem, de certo. E às vezes eu me pego fazendo isso com Deus. Ai, Deus, não, só mais uma confirmaçãozinha assim, ó. Se o Senhor fizer isso, assim, eu vou entender que é. E daqui a pouco quando me toca, eu falo assim, não, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque, olha, eu não tenho nem direito de te pedir isso. Porque parece que nós somos o quê? Recém-convertidos. O Senhor vai atender esse pedido? Vai. Eu já tive N experiências com Deus quando eu era recém-convertida, e o Senhor tem prazer em mostrar pra gente o quê? O mover. O Senhor tem prazer em nos mostrar o mover dele, aquilo que Ele pode fazer. Agora, quando nós já estamos na fase sólida, que saímos do leitinho da mamadeira, o Senhor diz assim, querida, vai viver pela fé. Ô varão, está na hora de ter fé. Ele não vai mais carinho. Nós temos a Vi, que logo vai estar de baby. E ela vai passar pela fase da amamentação. Talvez depois o bebê dela vai tomar uma mamadeira, não sabemos. Mas se tomar o chuquinha com chá, na minha época era chuquinha com chá. E a gente vê que já pega um pouquinho. Mas quando nós vamos lá para as frutinhas, para a comidinha, já é um alimento sólido. E assim a nossa vida espiritual. Por quê? Porque se o Senhor vier te dar leitinho, vai te saciar? Não vai. E nós estamos nisso. Nós precisamos o quê? Buscar este alimento para realmente estarmos sendo saciados na palavra de Deus. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Só um amém. Ô sangue de Jesus. Desce fogo do céu, Senhor. Aviva Jesus. Glória a Deus. Agora eu quero ler contigo para nós estarmos encerrando essa parte. Lá no capítulo 5. Ainda continuamos em Hebreus. Lá no capítulo 5. Onde nós vamos estar lendo. No capítulo 5, no versículo 7. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Duas palavras que nos chamam a atenção. Jesus também pediu ajuda a quem? Deus. E ele fez o que? Ele se submeteu. Mesmo ele sendo o próprio Deus, ele se submeteu a Deus Pai para mostrar para todo mundo que existe sim o quê? Ordem e decência. Nós nunca vamos fluir se nós não estivermos dentro da ordem e da decência. Lá no versículo 11, quanto a isso temos muito a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Gente, isso aqui é demais na minha cabeça. Quando eu li isso, eu falei assim, não, Senhor, realmente, olha, tem uma parte até, que eu botei essa parte aqui numa aula, que eu falei assim, Senhor, eu tenho vontade de se esmagar, de tão fofo e tão direto.
Porque só Deus para ser tão direto assim com a gente. Olha o que ele nos escreve, gente. Quanto a isto o quê? Tudo que a gente está lendo até agora. Que nós estávamos o quê? Estávamos negligenciando aquilo que Deus estava falando. Não estávamos nos arrependendo o suficiente. Estávamos duvidando da palavra de Deus. Quantas e quantas vezes nós já deixamos Deus irado? Eu já deixei, vocês também? Amém. Então, a continuação aqui é para nós. Quantas e quantas vezes nós deixamos de fazer a vontade de Deus? Quantas e quantas vezes o que Deus esperava era um posicionamento e nós ficamos igual estátua? Quando Deus nos fala que nós estamos o quê? Vivendo num tempo e é difícil de nos explicar porque nós nos tornamos lentos para aprender. Então ele quer nos dizer assim, ó, querido, não é que eu não estou falando, é que tu não está ouvindo. Querida, não é que eu não estou te mostrando, é tu que não está enxergando, porque nós nos tornamos o quê? Lentos para aprender. E como que nós vamos deixar de ser lentos para aprender? Isso é em todas as coisas. Eu percebo muito isso. Vamos levar isso para o lado bem comercial agora, profissional na verdade. Quando você vai contratar um funcionário, não tem funcionário que tu ensina e ele pega e realmente ele trabalha, ele faz e parece tipo assim, nossa, ele nasceu para aquilo. Agora tem funcionário que tu ensina, que é 90%, infelizmente, está repreendido, Senhor, em nome de Jesus. Tu fala, ele vai lá e faz de novo errado. E faz de novo com má vontade. E você fala assim, não, é para botar aqui, vai lá e bota no outro lugar. E você fala, eu gostaria assim, vai lá e faz de outro jeito. Ou então daqui a pouco começa a dar desculpa. Por quê? Se tornou o quê? Lento para aprender. Mas por que se tornou lento para aprender? Nós temos várias ali descrições. Quando a pessoa se torna lenta para aprender, muitas das vezes não é porque ela não tem capacidade. É porque ela está no pecado da malandrice. Acomodada. E é muito lindo a gente falar isso da área profissional, né? Agora você perguntar para você assim, ó, tá lendo a palavra de Deus? Tô lendo. Tá entendendo? Não, tô lendo. Então, minha filha, meu filho, vocês estão lento para aprender. Isso significa o quê? Será que está malandrando? Será que está fazendo de que maneira? Está fazendo só para encher tabelinha? Vamos ler a Bíblia em um ano? Aí vai lá e X, faz um X bem lindo. Ai, tô lendo a Bíblia em um ano. A gente deveria ler em 2 meses, né? Porque quando era na época da adolescência, quem era do mundo, aqueles livros gigantes de Senhor dos Anéis e Harry Potter, as pessoas comiam aquilo. Glória a Deus, em nome de Jesus, que aqui é todo mundo crente, ninguém leu, né? Mas pensa bem, gente. Nós olhamos para a Bíblia hoje como se fosse algo assim, ó. Nossa, lê a Bíblia. Eu li ela em um ano. Mas, gente, ela nem tem tantas páginas assim. Ela tem 1.950 páginas, a minha, com estudo. Mas uma Bíblia tradicional tem 800, 900 páginas. Dependendo do tamanho da letra, dependendo se ela tem estudo, se ela não tem, se ela tem analítico, se ela não tem. Então, será que realmente é tão difícil assim nós conseguirmos nos voltar e então termos certeza da promessa? Vamos correr lá para o capítulo 6, no versículo 1. Portanto, deixaremos os ensinamentos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. É um tempo que o Senhor está nos chamando para nós avançarmos para a maturidade. Nós estamos sendo chamados para vivermos um tempo de maturidade. Deu de a gente ficar parado, deu de nós ficarmos acomodados, deu de nós aceitarmos qualquer coisa. Não, o Senhor está nos chamando hoje para este tempo, para nós estarmos sendo alimentados, não sermos mais teimosos, não negligenciarmos mais a palavra de Deus, e sim estarmos buscando, estarmos vivendo o quê? O ensinamento com maturidade. Amém. Nós precisamos estar recebendo com maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução, dos respeitos do batismo, da imposição de mãos, ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Ou seja, ele está querendo dizer o quê? Vocês já passaram por esses processos. Agora vocês precisam ir para a maturidade.
Mas a mim, se necessário for passar por esse processo, que passemos, mas que avancemos. Agora, parado, nós não podemos ficar. E lá no versículo 13, a certeza da promessa de Deus. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior do que quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que eu o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Eu não sei como que você está nessa noite, mas eu sei como eu estou. Eu estou com fome, com sede de realmente poder viver tudo isso dentro de Deus e ter a bênção do céu sobre a minha vida e sobre os descendentes. Nós não podemos nos contentar com a bênção ali. Nós precisamos o quê? Buscar mais. É adentrar nesta maturidade, para que então a gente venha viver o quê? Venha viver essa bênção e venha viver o quê? A descendência. Que a nossa descendência possa olhar para trás e um dia os netos do Jonatas possam olhar para ele e dizer assim: o meu avô foi um grande homem de Deus. Possam olhar para a Marina e dizer assim: eu tenho orgulho da minha avó, porque a minha avó foi uma grande mulher de Deus. Só que se nós não fizermos nada, será que nós vamos ser um bom exemplo? Será que lá atrás eles vão realmente olhar para nós e vão dizer assim: não, realmente foi alguém que fez a diferença? Amém? Vamos se colocar de pé então. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Oh, Jesus. Espírito Santo de Deus, vem, Senhor. Vem nos quebrantando, Pai, nesta noite, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Pelo Teu calor, pelo Teu cuidado, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, Deus. Oh, como a Tua palavra é poderosa, Senhor.